Hoje se questiona muito sobre se realmente existe vidas em outros planetas, se realmente estamos sozinhos nessa Terra. Se realmente existe vidas em outros planetas, então cadê as provas? Por que eles ainda não se manifestaram a nós? Uma das provas que nós temos sobre a existência de extraterrestres está nas civilizações antigas. Hoje vamos estar falando de uma civilização antiga chamada Tiahuanaco, que segundo alguns estudiosos surgiu 200 anos depois de Cristo, situada nas dependências do lago Titicaca. Possui de 30 a 70 mil habitantes e suas construções são memoráveis, e entre as mais famosas estão a Porta do Sol e as construções administrativas, que possuem blocos de mais de 10 toneladas. Mas alguns estudiosos acreditam que essa civilização tem de 17 mil a 12 mil anos. E existem diversos exemplos de grandes esculturas de pedra, talhadas pelo cidadão de Tiahuanaco. Essas esculturas podem representar tanto o gigante pedra da mitologia deste povo, que segundo ele surgiu no lago de Titicaca, quanto os ex-governadores imortalizados pelos sacerdotes. É considerado também uma cultura precursora das grandes construções megalíticas da América do Sul, cortando, entalhando e esculpindo pedras, pesando até 100 toneladas e encaixando-as umas às outras, com uma precisão e engenhosidade raramente encontradas mesmo na posterior arquitetura inca. E os habitantes de Tiahuanaco não conheciam nem a linguagem escrita e a roda, no entanto, tem essas grandes construções megalíticas da América do Sul. E os teóricos dos antigos astronautas diziam que é uma prova cabal da existência de extraterrestres. É uma evidência que extraterrestre viveu neste local. Puma Punku, que significa Porta do Puma, era um exemplo projetado e construído pela cultura pré-inca. Tiahuanaco era uma realização arquitetônica meso-americana avançada. Os espanhóis e outros visitantes que visitaram o local durante o século XVI e XVII escreveram como um edifício maravilhoso. Ainda hoje o trabalho em pedras do templo é considerado tão preciso que mesmo com a nossa tecnologia não conseguimos chegar a essa precisão, o que tudo indica que esses povos antigos fizeram uso de tecnologia alienígena. Isso mostra que eles foram visitados por alienígenas. E que alienígena que visitaram eles? Que alienígena orientaram eles a construir aquilo ali? Que alienígenas, junto com eles, usaram que tipo de tecnologia? Os blocos de pedra no local pesam muitas toneladas e não ostentam quaisquer marcas de cinza, permanecendo um mistério sobre como eles foram moldados ou movidos. Isso tudo leva à questão sobre como enormes blocos de 400 toneladas foram movidos, transportados em uma época antes do cavalo domesticado na América do Sul. O arqueólogo Alex Vranich, da Universidade de Califórnia, em Berkeley, criou uma reconstrução virtual de Puma Punku, um antigo templo Tiahuanaco, agora em ruínas. Essa reconstrução que ele fez foi em 3D, em 3 dimensões. E com isso, o que Vranich descobriu é que eles estavam tentando imitar em pedra as formas anteriores. E isso pode vê-los em templos romanos, até mesmo em correios modernos, e que tem elementos de pedras decorativas, que são imitações de formas original do templo de madeira. E outra coisa que Vranich descobriu foi que os portões de entrada espalhados pelo local estavam alinhados de forma a criar um efeito de espelho, ou seja, um portão grande depois de outro, menor na fila depois de outro, diz ele. Ele criava um efeito de como se você estivesse olhando para o infinito nos confins de um único quarto. E uma coisa que me chama a atenção nessa civilização é esculturas que representavam guerreiros que possuíam cabeças de puma, e que em uma mão carregavam uma faca e em outra cabeça humana decepada. Um enigma, apesar de seu deus principal ser Viracocha, era considerado seu deus criador, pelo qual ensinou tudo o que sabem. Lançando aqui uma hipótese,
Essa imagem do felino pode ser um Deus que eles acreditavam, que dava a eles a vitória nas guerras. Para mim, é uma descrição de uma raça extraterrestre da constelação de Lírio e que fica perto de Sírio, porém seu deus principal era Viracocha, o responsável, né, pela criação lá deles lá, e era parecido com o deus sumério. E o livro de Enoque, capítulo 8, nos primeiros versículos, diz assim: além disso, Azaziel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, e o uso de pintura, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. Amazaraque ensinou todos os sortilégios, divisores de raiz. Armens ensinou a solução de sortilégio. Barcael ensinou os observadores de estrelas. E Acabiel ensinou sinais. Damiel ensinou astronomia. Azaradel ensinou o movimento da lua. Isso prova que o livro de Enoque mostra que extraterrestre ensinando a humanidade a se desenvolver. Então, aí outros falam é anjo caído, não é, porque Jesus falou que anjos caídos não tem relação sexual com mulheres, e eles tinham. Outra coisa que chama atenção é que as paredes e pedras das construções do templo de Acapana, que estavam pintadas com iconografia de homens com cabeça de puma. Será que isso é a prova de que a civilização recebia visitantes extraterrestres? Voltando a falar de Pumapunco, que pertence a Tiahuanaco, uma coisa que chama atenção no nome Pumapunco é o seu significado. Porta do Puma, o portal do Puma. O nome já diz tudo. Sabemos que Puma é um felino e que nos templos tinham pinturas de homens com cabeça de puma. Será que o templo de Pumapunca não era um tipo de portal? Aonde extraterrestres passavam pelo portal estava no templo de Pumapunca? Eu acredito que sim, que era um portal. E com a tecnologia da época era impossível construir Pumapunca. Precisaria de uma tecnologia muito avançada do que a nossa. Em Tiahuanaco foram feitas descobertas que intrigam mais as pessoas. O local foi explorado pelo governo boliviano no século passado. E qual foi a descoberta? Foi desenterrada várias estruturas com esculturas de pedra, com cabeça e com rosto com aparência quase que de outro mundo. Havia analogias escritas que diziam que seres desciam do céu e ia Pumapunca, que poderiam ser deuses por causa de suas crenças, que na verdade eram extraterrestres que desciam e vinham do céu em naves. E eles poderiam ter tido contato com esses seres que eles acreditavam que eram deuses, e poderiam ser esse deus Viracochas e outros deuses. Isso tudo baseado no eixo da inclinação da Terra levanta essa questão, que Viracocha tinha 17 mil anos. 17 mil anos. Então, acredito que eles tiveram sim contato com extraterrestres. Até o próximo vídeo. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero também passar para vocês o seguinte, que estudos baseados no eixo da inclinação da Terra, levando em consideração a posição do Sol e o ângulo que as pedras das ruínas de Tiahuanaco apresentam durante um dia completo, levaram o erudito boliviano Arthur Poznac a calcular a idade de Tiahuanaco em 17 mil anos. Mas, alguns tempos depois, com a tecnologia astronômica mais avançada, novos cálculos foram feitos e chegaram a 12 mil anos. Vocês vê 12 mil anos que essa cidade tem, sendo considerada a mais antiga do mundo. Imagine que tipo de tecnologia esses índios tinham. Era impossível ter feito essas grandes construções. Já é quase impossível com a nossa tecnologia chegar à perfeição que eles chegaram. E o que foi usado naquela época? Que tipo de tecnologia era essa? Era muito mais superior que a nossa. Segundo a teoria dos antigos astronautas, eles tiveram ajuda dos Anunnakis. Mas que por enquanto isso será um mistério. E nós esperamos que logo venhamos a ter um contato e estejamos preparados. Peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e venha fazer parte do nosso grupo UFOs, Relatos e Verdades Ocultas. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.